Olá, meus queridos alunos, tudo bom? Olha aqui eu de novo, hoje trazendo uma coisa mais espacial para vocês. Vocês já olharam para o céu à noite? Com certeza, vocês já viram estrelas, já viram a lua, durante o dia vocês veem o sol, vocês sabem que de vez em quando vocês podem ver planetas. Mas tudo isso faz parte de alguma grande coisa que vocês já conhecem. Isso tudo faz parte do universo. E é disso que a gente vai falar hoje. Vamos falar do universo. Mais especificamente, vamos falar daqui de onde o nosso planeta fica. Dentro do sistema solar, que faz parte de uma coisa maior chamada Via Láctea. Professor, o que é Via Láctea? Via Láctea é o nome da nossa galáxia. Só por curiosidade, essa nossa galáxia se chama Via Láctea porque lá atrás, quando ela foi descoberta, ela tinha uma mancha, ela parecia uma mancha branca, que isso lembrava o quê? Leite. Daí o nome, Via Láctea. Vocês estão vendo aí uma imagenzinha de como é que é a nossa Via Láctea. Pois é. Dentro da Via Láctea, nós temos o nosso sistema solar, que é o que a gente conhece. É o Sol, os planetas, dentre eles a Terra, alguns satélites tipo a Lua. E é disso que nós vamos falar. Primeiramente, vocês sabem como se chamam essas coisas todas que eu estou falando? Estrelas, planetas, meteoros? Todas elas são chamadas de astros. E dá uma olhadinha em alguns astros. Epa, 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 não, peraí. Esses astros são outros. Esses astros são celebridades. Desculpa, vou mostrar agora os astros. Estão vendo, né? Planetas, cometas, estrelas. Tudo isso são os astros celestes. Corpos celestes, como chamam. Muita coisa para ser dita. Então hoje eu vou me focar só em uma coisa. Vou me focar nos planetas e satélites. Mais especificamente em cima do nosso sistema solar. Tá legal? Então preste atenção no que eu vou falar hoje. Semana que vem vai ter uma segunda parte. Mas por enquanto vamos falar de planetas. Dá uma olhadinha. Como eu disse, é muito complicado a gente falar de muita coisa, de uma vez só. Então, hoje eu vou me focar só no sistema solar. E o que é o nosso sistema solar? O nosso sistema solar é um conjunto de astros que é mais ou menos assim. Nós temos uma estrela central, a gente já ouviu falar, é o Sol. São 8 planetas e 5 planetas anões. Ainda tem asteroides, meteoros, cometas, mas isso é irrelevante no momento. Vamos falar um pouquinho sobre os planetas e satélites. Eu esqueci de falar que existem os satélites também. E vamos falar um pouquinho sobre eles. Vamos lá. O primeiro planeta. Primeiro, antes de tudo, vocês sabem quais são os planetas do sistema solar? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São os 8 planetas que nós temos. Legal? Vamos falar um pouquinho sobre eles. O primeiro deles é Mercúrio, mais perto do Sol. Mercúrio é um planeta extremamente quente, porque ele está muito perto do Sol. Se você ver, se a gente sai, está lá 40 graus, está quente demais, a gente nem quer pegar Sol, imagina em Mercúrio. Mercúrio chega a 430 graus fácil. De repente dá para pegar uma corzinha lá, né? De repente a gente estende uma canga na praia, deita, pega um solzinho. De repente o professor vai torrar em segundos, né? O segundo planeta é Vênus. Vênus também provavelmente os avós de vocês já ouviram falar uma coisa chamada estrela d'alva. Porque antigamente o planeta Vênus ele foi confundido com uma estrela. Vênus é um planeta muito parecido com a Terra. Só que tem uma coisa. Um dia em Vênus é mais de um ano na Terra. É isso mesmo. E uma coisa interessante. Apesar de Mercúrio ser mais perto do Sol do que Vênus, você sabia que Vênus, por causa dos efeitos estufa,
chega a 460 graus. Em alguns casos chega até 490, mas a média é 460. É por causa do efeito estufa. Ele é muito... Os gases não deixam, então fica tudo muito estufado, fica aquele calor, sabe? Quando você está dentro de casa, muito quente. Parece que está mais quente do que do lado de fora? Pois é assim que acontece mesmo. Temos o nosso planeta Terra. Dispensa comentário. E o planeta Terra, atualmente, sob o que a gente conhece, é o único planeta que consegue ter vida. A gente sabe, por causa da água, por causa da atmosfera que a gente tem. Mas, por enquanto, é isso. E a grande curiosidade. A Terra possui nosso famoso satélite, a Lua. Pois é, a Lua que fica girando ao redor do nosso planeta, é o nosso satélite. Em seguida, nós temos Marte. Marte é um planeta muito parecido com a Terra. É o famoso planeta vermelho. Só que tem uma coisa, lá é muito frio e a atmosfera não permite que a gente respire. Então, Marte é perigosíssimo para a gente, na verdade. O próximo planeta é um chamado gigante gasoso. Mas por que ele se chama gigante gasoso? Porque é justamente o nome. Ele é feito de gás. Ele é praticamente uma nuvem de gases. Aquilo ali, aquela bola enorme, na verdade é poeira, gás, tudo mais. Tem alguma coisa, tem alguma coisa sólida lá dentro? Tem. Você lá no meio, lá dentro de Júpiter, você tem algumas rochas. Mas aquela bola enorme é praticamente gás. Gás e poeira. Depois de Júpiter, nós temos Saturno. Saturno é aquele famoso planeta que tem aqueles anéis ao redor, tudo mais. Ele também é um gigante gasoso, vocês sabiam disso? Ele também é praticamente poeira. E aqueles anéis? Gelo. Basicamente gelo. Pera aí, professor, como tem gelo no espaço? Ele é muito distante do Sol. Cada planeta que eu estou falando é cada vez mais distante do Sol. E por causa disso tem aqueles cristais de gelo. E agora uma curiosidade de Saturno, para quem gosta da Marvel. Sabe como se chama um satélite de Saturno? Titã. Titã. Vocês já ouviram falar? Qual personagem da Marvel nasceu em Titã? Já ouviram falar de Thanos? Thanos de Titã. Thanos teria nascido na lua de Saturno. Pois é. Thanos ali é quase nosso vizinho. O próximo planeta é o quê? Planeta Urano. Urano é um planeta muito escuro. Quase a luz do Sol bate muito fraco nele. De todos os planetas do Sistema Solar, é o mais escuro dele. E finalmente nós temos o último planeta, que é Netuno. Netuno é um planeta azul. Inclusive Netuno é o nome romano para Poseidon, o deus dos mares. Quando descobriram Netuno, viram que era um planeta azul, acharam que era água. Acharam que aquele planeta era só de água. Então chamaram ele de Netuno. Só que calma, não é a água que tem ali não. Ali é um gás chamado metano. Tá? É por isso que ele é azulado. Então é isso. Eu dei uma geral sobre os planetas do Sistema Solar. Professor, eu já ouvi falar que lá atrás você tinha Plutão. Plutão não é mais um planeta. Ele é chamado agora de planeta anão. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Então lembre-se que só tem atualmente 8 planetas no Sistema Solar. Tá? E mais para frente eu vou dar uma dica para vocês lembrarem desses planetas todos. Tá legal, professor, você falou sobre os planetas, mas você comentou que os planetas giram ao redor do Sol. Eu já ouvi falar disso. E você falou também de dia. Como é que funciona isso? Os planetas, eles têm uma questão. Eles têm movimentos. Eles têm algum movimento no espaço. Existem dois principais movimentos. Existem muito mais, mas eu vou dizer apenas os dois principais. Os planetas possuem o chamado movimento de rotação. Eles giram ao redor de si mesmos. E quando giram, eles ficam. Quando vão girando, você tem o Sol aqui. E você tem os planetas girando. Então, de acordo com que eles giram, a parte que está virada para o Sol é dia.
e a parte que não está no Sol, não está virada para o Sol, é noite. Aí você, claro, o meio do caminho você tem que está amanhecendo, está anoitecendo. E além de tudo, você tem um outro movimento chamado translação. O que é translação? Você tem o Sol e os planetas vão girando ao redor do Sol. Quando o planeta dá um giro completo ao redor do Sol, você teve o quê? Passou um ano. O ano, na verdade, é quando a gente dá uma volta ao redor do Sol. Quando a Terra dá aquela volta ao redor do Sol, você completou um ano. 365 dias. Quando é bissexto, 366 dias. Aliás, por que existe o ano bissexto? Vou fazer só uma curiosidade para vocês. Porque a rotação não é exatamente 365 dias. Tá? São 365 dias, 6 horas. Então, a cada 4 anos, você tem que ter um dia extra para você não ter problema de fazer o calendário de acordo com a rotação do Sol. E qual o problema disso? Se a gente não tivesse esse ano bissexto, chegaria um momento que o inverno seria em dezembro e o verão seria em julho. A gente ficaria invertendo isso. Então, a gente mantém isso para ter as estações do ano certinho. Tá? Mas lembre-se, quanto mais distante o planeta do Sol, mais tempo demora para dar essa volta toda. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, não vou dar o valor exato, mas vocês sabiam que alguém que mora em Netuno, para dar um ano, passaria aproximadamente 250 anos aqui na Terra? Já pensou? Um aninho de vida? Alguém completou um aninho de vida? Seria o quê? Já seria uma pessoa bem velhinha, né? Pois é. Mais uma curiosidade. Para finalizar só o de hoje, só as informações, vamos falar um pouquinho sobre a Lua. Vocês sabiam que a Lua, o nosso satélite, ela também tem dois movimentos. Ela também faz os movimentos de rotação e faz os movimentos de translação sobre a Terra. Tá? Ela gira ao redor dela mesma e gira ao redor da Terra. Aí você tem a questão do calendário lunar. Vocês já devem ter ouvido falar essa história. O que é o calendário lunar? O calendário lunar é o tempo que a Lua leva para dar uma volta inteira ao redor da Terra. E quanto é esse calendário lunar? A Lua dá uma volta completa ao redor da Terra a cada 28 dias. Por isso que você tem as fases da Lua. As fases da Lua, que levam cada uma semana, são justamente isso, porque a Lua está dando a volta, está girando ao redor da Terra, e quando ela termina esse movimento, deu exatamente 28 dias, você teve todas as variâncias. Você já viu a Lua cheia, a Lua minguante, crescente, nova, tá? E a Lua influencia algumas coisas, influencia o movimento das marés, influencia as colheitas, dizem inclusive que influencia o crescimento do cabelo. Vocês já devem ter ouvido falar que você tem que cortar o cabelo na lua tal. Na verdade vale para as marés e para as agriculturas, tá legal? E aí vem uma curiosidade. A lua gira ao redor de si mesma, gira ao redor da Terra e gira ao redor do Sol. Interessante isso, né? Quanto será que a Lua não gira? E isso vale para todos os satélites, vale até para Titã lá, certo? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho sobre os comentários, sobre falar um pouquinho sobre os satélites, sobre planetas e satélites. E para ver se vocês entenderam bem, vamos para as nossas atividades de hoje. A primeira atividade de hoje é uma de múltipla escolha, famosa marcar cruzinha. Vamos lá. Eu quero que vocês me digam qual desses elementos aí, qual desses astros que aparecem são planetas. Alternativa a Lua. Alternativa B, a Terra. Alternativa C, o Sol. Alternativa D, um cometa. Atividade 2. Qual desses astros é um satélite?
Alternativa A, Vênus. Alternativa B, meteorito. Alternativa C, Urano. Alternativa D, Deimos. Terceira atividade. Vocês sabem que um ano tem 365 dias. Esse é o ano terrestre. Então vocês me digam, se um ano terrestre tem 365 dias, um ano lunar tem quantos dias? Lembrando, o ano são 12 meses. O ano lunar tem quantos dias? Atividade 4. Descontando cometas, meteoros e asteroides, quantos corpos tem no nosso sistema solar? A atividade 5 é a seguinte. Eu não tinha dito para vocês que tinha um macete para vocês se lembrarem do nome dos planetas? Pois é. A dica é a seguinte. Preste atenção na frase. Minha vó tem muitas joias e só usa no pescoço. A frase é essa que está aí. Agora eu quero que vocês me digam como vocês usam essa frase para identificar o nome dos 8 planetas do Sistema Solar. Preste atenção como é que é. Beleza? Gente, era isso que tinha para hoje. Estou mostrando para vocês Mostrei para vocês planetas e satélites. A próxima aula eu vou falar de estrelas para continuar aqui a gente está falando do universo. Tá legal? Gente, aproveitando, existem alguns desenhos, alguns filmes que falam sobre o sistema solar e tudo mais. Tudo é bem válido para vocês verem, tá legal? Um grande abraço para todo mundo. Fica todo mundo com Deus. Semana que vem tem a continuação dessa aula, tá bom? Grande abraço. Fui!